Olá meninas, tudo bem? Vou explicar hoje como é que faz um puxa-saco, tá? Esse modelo de puxa-saco aqui é o mais simples que tem para fazer, tá? E como a gente tá nas aulas online ainda, então vou passar para vocês esse mais simples. Quando a gente voltar nas aulas presenciais, aí se vocês quiserem fazer outros modelos mais elaborados, aí eu levo o molde, né? Deixo lá e vocês fazem lá comigo. Nesse daqui não precisa de molde, tá? Eu cortei aqui, para esse jeito que eu quero fazer, cortei aqui, ó, 50 por 15, dois pedaços do nosso tecido de brim, que a gente sempre tá usando, né, para fazer o nosso joguinho de cozinha. Então, tem dois pedaços de 50 por 15 e tem um pedaço do meu tricoline de 50 por 30, certo? Que é o que eu vou usar para fazer esse modelo. Se vocês quiserem, pode fazer o contrário. Posso pegar o brim 50 por 30 para colocar no meio e usar isso daqui para fazer pintura, se colocar o brim no meio, que aí ficaria a estampa em cima e o brim no meio, que dá para fazer uma pintura ou um pet aplique, alguma coisa, quem quiser fazer desse outro tipo. Ou pode colocar tudo do mesmo tecido, não tem problema, tá bom? Aí, no caso, se for pegar tudo do mesmo tecido, aí é só cortar um tecido que tenha 60 centímetros por 50 de largura, tá? 60 de comprimento por 50 de largura. E fazer que vai dar do mesmo jeito. Esse daqui a gente só vai montar para ficar nesse tamanho. Aí, a hora que a gente costurar tudo aqui, montar ele, aí ele vai ficar nesse tamanho. Se você for fazer de um tecido só, já corta o tecido no tamanho certo, não precisa ficar fazendo isso. Lembrando que esse brim tem um lado certo, tá, gente? Não esqueçam, esse lado aqui é o lado certo. O lado que é o lado avesso tá escrito a marca de quem fez esse brim, cedro, tá escrito, então vocês tomem cuidado com isso daí, tá? Já falei acho que muitas vezes, mas é bom reforçar. E aí eu vou utilizar 4 pedaços desse viés azul aqui, porque tá combinando com o meu tecido azul. Como lá na casa da criança só tá tendo desse viés mais fininho, então eu vou usar dele, tá? Mas o ideal seria um viés aquele mais grossinho, tá? Ou se quiser fazer o viés também não tem problema da cor do tecido, quem quiser fazer, tá bom? E aí um pedacinho de fitinha de cetim, esse pedacinho tem acho que 25 centímetros que eu cortei, mas pode ser menor também. E 2 pedaços de elástico, que eu cortei esse daqui no tamanho de 23, para uma mão razoavelmente grande, porque ele vai esticar bem, tá? Mas se você quiser colocar um pouco menor, pode ser um pouco menor também ou maior também, tá bom? Aí depende do tamanho que vocês quiserem fazer. Mas esse tamanho de 23 aqui é meio que um tamanho já mais padrão, tá? Porque igual aqui em casa, cabe a minha mão tranquila, cabe a mão do meu marido tranquilo, então dá pra diversos tamanhos de mão. Só que se você quiser fazer maior ou menor também, vai da escolha de vocês, tá? Então, primeiro, deixa eu reservar esses aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou utilizar 2 desse daqui e esse daqui. Então, eu vou ir lá na minha máquina e vou fazer uma costura aqui e uma costura aqui, né? Evidentemente que assim, né, gente, o lado avesso aqui, passar uma costurinha aqui pra ficar certinho e uma costurinha aqui pra ficar certinho, tá? E aí ele vai ficar assim e assim. Ó, tá bom? Uma costura aqui, certo? E aí ele vai virar aqui e uma costura aqui, tá? Que aí ele vai virar aqui assim depois. E aí depois que eu fazer isso, eu já vou aproveitar que eu vou estar lá na minha máquina. E nessa parte aqui e nessa parte aqui, depois que eu já fiz a minha costura, né? Nas beiradas que ficar, eu vou vir com o viés dobrado assim, tá? E vou colocar ele aqui. Então, eu não vou fazer barrinha nem nada, tá? Vou vir com o meu viés e vou colocar ele aqui, ó. Desse lado, nessa ponta de cima que vai ficar, tá? E nessa outra ponta aqui que for ficar, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, quem tiver o tecido inteiro vai fazer a mesma coisa, só não vai fazer a costura aqui para remendar os tecidos, tá bom? E quem fazer o contrário também vai ser a mesma coisa. Quem for colocar o tecido liso aqui e nas partes de cima e de baixo o estampado, vai fazer a mesma coisa, beleza?
Bom, olha só, já costurei, tá, ó. Já coloquei a costura nessa parte aqui, ó. Emendei ela aqui e aqui. E já coloquei aqui o meu viés e aqui, certo? Olha só, costurei o meu viés bem na pontinha, tá, gente? E a gente vai costurar na pontinha de novo essa outra parte. Nessa parte aqui, quem quiser colocar um detalhezinho aqui, pode colocar, tá? Eu não coloquei porque eu não tenho nada que combine com isso daqui. E também não trouxe nada lá da casa da criança. Então, mas quem quiser pode colocar aqui, ó, um passa-fita ou alguma coisa aqui, uma cianinha pra ficar bonitinho também. Ou fazer um lacinho, aquele lacinho que eu ensinei pra colocar aqui, ou aqui no meio também, vai dar criatividade de vocês. Esse tecido meu tá com uma dobra aqui, tá, gente? Mas eu já passei ele, mas acho que ele ficou um tempo dobrado que eu trouxe um bocado disso daqui lá da casa da criança e ficou dobrado um lugar, ó, ficou marcado. Mas a hora que lavar ele sai essa dobra. Feito isso, a gente vai colocar essa parte aqui, que é a parte onde vai o elástico. Como isso daqui é mais fino, eu peguei um elástico aqui em casa que tem que caber aqui dentro, certo? Então, eu vou ter que costurar bem na pontinha pra caber, tá, gente? Se é um pouco maior, se é aquele viés mais largo, aí, né, o elástico entra mais tranquilo. Mas como não é, eu vou colocar bem no cantinho mesmo, para que eu colocar o meu elástico não der problema, ele caber certinho aqui. E aí, para colocar o elástico, eu vou pegar uma régua, certo? E vou alinhar aqui, ó, a ponta da minha régua lá, ó, onde tá bem certinha. Aqui, ó, deixa eu colocar de lado para mim ver que está certinho mesmo. Tá? Onde tá a ponta do viés. Feito isso, eu vou passar aqui, ó, um giz, marcando onde que é isso daqui, certo? Olha só, já marquei, tá? Vocês estão vendo, ó, eu já tinha marcado do outro lado, ó, já tá marcadinho aqui, tá? Cuidado com o giz, hein, gente, porque tem uns giz que fala sério, hein? A gente risca pra tirar depois, difícil, mas esse daqui ele é muito bom. Ou usa sabonete também, né? Pode usar sabonete para não correr o risco de não sair depois. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso daqui. Então, eu vou alinhar essa parte aqui, ó, aqui, tá? Vou colocar bem na linhazinha aqui, ó. Posso até colocando de forma que esconda onde eu risquei. Aí, eu venho com o alfinete, vou colocar aqui certinho, tá? Coloquem aí o de vocês, alinha bem alinhadinho, aqui assim de fora a fora com o alfinete, ou quem não usa alfinete alinhava, para não sair torto isso daqui, certo? Então, vou fazer isso, vou alfinetar tudo isso daqui, vou lá na minha máquina e vou passar uma costurinha bem rente aqui e uma costurinha bem rente aqui. Por quê? Porque o meio é onde vai passar o meu elástico, certo? Então, passo as minhas duas costurinhas e vou falar mais uma vez que eu sempre venho falando para vocês, não esquece retrocesso, início da costura e final da costura, tá? Esses dias que vocês ficaram de férias aí, quero ver quem é que não tava fazendo retrocesso, ter aprendido a fazer e ter acabado acostumando, né? Que às vezes a pessoa não acostuma a fazer, fica meio com receio de ficar apertando o botãozinho de fazer o retrocesso. Mas é uma coisa que precisa, gente, porque teve gente que fez e precisou refazer muita peça porque não tava fazendo retrocesso, tá bom? Então, por isso que toda vez eu tô falando, faz o retrocesso para não ter problema de eu mandar a peça de novo, precisa refazer mais uma vez a mesma peça, tá? Então, sempre retrocesso, início e final de qualquer começo de costura. É pouquinho, a costura dá retrocesso do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vou acertar isso daqui dos dois lados, vou fazer isso daqui aqui e vou fazer do meu outro lado também a mesma coisa, tá? Não esquecendo, ó, que é aqui, ó, a linha, tá? Pra ficar certinho. E aí, eu vou passar, como eu disse, as minhas duas costurinhas e não vou esquecer do meu retrocesso, beleza? Pronto, olha só. Já coloquei aqui, tá? E aqui também, tá bom?
Coloquei e costurei, ó, o mais próximo que eu pude nas duas beiradinhas, tá? Porque, como eu disse, o viés é mais fino, então tem que se preocupar com isso também. Feito isso, a gente vai colocar o elástico aqui e o elástico aqui, certo? Para colocar o elástico, eu uso esses alfinetes aqui. Então, eu coloco uma ponta do alfinete grudado aqui para não correr o risco de perder a ponta. E aí, eu venho e coloco aqui, passo e vou puxando, tá, gente? Bem certinho aqui. Eu vou dar pausa no vídeo novamente para colocar, para o vídeo não ficar muito longo. Mas não é nada muito difícil, não, ó. Só colocar e ir puxando que ele vai franzir aqui, beleza? Olha só, já passei o elástico, né? Ó. Ficou franzidinho aqui, certo? Ó, ficou um buraco grande aqui, tá? De colocar a mão, mas ele vai diminuir, tá, gente? Aí, a hora que eu passei aqui, eu já passei uma costurinha aqui, ó, pra não correr o risco do meu elástico escapar, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, costurinha dos dois lados. Aí, aqui também, quando vocês forem colocar, se vocês acharem que o buraco tá muito grande, vocês podem diminuir, ó. Costura um pouco mais pra cá e corta o excesso. Só que a gente vai fazer aqui uma costura francesa, então ele vai diminuir, tá? Então, aqui, ó, ficou desse tamanho, só que ele vai ficar bem menorzinho, tá bom, gente? E também tem que ver o elástico, porque esse elástico aqui, ele é mais maleável. Tem alguns elásticos que eles são bem duros, tá? Então, às vezes, você deixa uma boquinha muito pequena, e aí, na hora de esticar aqui, ele fica muito duro pra poder puxar, e aí fica mais difícil pra tirar a sacola de dentro. Aí, feito isso, ó, quando for costurar isso daqui, ó, costura certo, que como eu disse, a gente vai fazer a costura francesa, então tem que costurar pro lado certo, ó, não é o lado avesso que eu fiz a costurinha, tá? Então, primeiro a gente vai fazer aqui pro lado certo, eu vou alinhar tudo aqui, tá, gente, ó, vou deixar isso aqui mais pra cá, que aí depois eu tiro só o excesso, tá? Deixa eu pegar o alfinete. Pega o alfinete, ó, acerta tudo, ó, aqui pontinha com pontinha, elástico com elástico e vem alfinetando, tá? E aí, aqui a gente vai passar um meio pezinho de máquina, certo? Ó, a linha aqui também, tá? Tem que estar tudo certinho. Coloca os alfinetes certinho, ó. Aqui. Aqui. Puxar um pouquinho aqui também, pra ficar mais ou menos o mesmo tamanho do outro. Dá uma puxadinha aqui, ó, pra onde, a hora que eu for costurar aqui, não tá tão franzido onde eu vou passar a minha costurinha, tá? Pois aqui. Aí, eu vou lá na minha máquina e vou passar meio pezinho de máquina de fora a fora, sem esquecer que eu tenho que dá retrocesso no início e no final, certo? Quando chegar aqui no lugar do elástico, ó, vocês puxam, tá bom? Pra não ficar muito pra lá, e se quiser diminuir, diminui, se não, deixa do tamanho que vocês quiserem aí, tá bom? E aí, em cima do elástico também, dá uns 2 retrocessos pra garantir que ele não vai ficar solto, tá? Porque vai ser onde vai enfiar a mão, ele vai puxar. Então, às vezes, você passa só uma costurinha e aí acaba que ele fica muito fraco, né? Então, passa em cima dos 2 elásticos aqui, ó, quando for passar a costurinha, passa um retrocesso umas 2, 3 vezes, o tanto que vocês acharem necessário, tá? Então, eu vou fazer isso aqui na máquina, meio pezinho de máquina, tá bom? Olha só, já passei a minha costurinha, tá? Meio pezinho de máquina, tá? Refilei um pouquinho, que tinha essas linhazinhas que soltam, principalmente nesse tecido aqui laranja. E aí, o elástico também, gente, tem que cortar, tá bom? A gente deu aquela costurinha, foi só pra segurar mesmo, pra facilitar. E por isso que eu falei que tem que dar uns retrocessos aqui em cima, porque tem que segurar bem esse elástico aqui, tá bom? Feito isso, a gente vai virar ele, certo? Pra fazer a nossa costurinha francesa. Aqui, ó, eu costurei com azul, tá? A parte de dentro, porque ele fica escondido, tá, gente? Mas quem quiser trocar a linha, não tem problema. Vocês veem que não aparece, né? Então, ele pode aparecer um pouquinho na hora que você vai puxar a sacola, mas é tranquilo quanto a parte de dentro deixar da mesma linha que tá fazendo a outra parte, tá? Se elas forem diferentes. Feito isso, a gente vai arrumar isso daqui, ó.
bem arrumadinho. Pode ir lá na máquina e passar, não tem problema. É até bom, né, fazer isso. Como eu já tinha passado esse tecido muitas vezes, eu nem vou passar mais, não. Vou só arrumar ele, ajeitar bem pra mim ir lá na máquina com ele. Feito isso, ó, eu vou dar mais uma arrumadinha depois, mas já vou explicar pra vocês, tá? Só pro vídeo não ficar muito longo. A gente tem a fitinha que é onde a gente vai colocar pra fazer para pendurar, né, o nosso puxa-saco. Então, na hora de vocês colocarem, se o tecido tiver lado, gente, a parte de cima e a parte de baixo, não prestem bem atenção nisso, para não colocar de ponta cabeça a fitinha do lado errado e acabar que ficar errado isso daí, tá? Eu vou diminuir um pouco a minha fitinha, mas aí vocês verem aí como vocês querem, se vocês acharem, dependendo do lugar que vocês vão colocar o de vocês, aí vocês podem deixar maiorzinho. Só vou diminuir um pouco porque eu achei que vai ficar muito grande aqui na hora que eu costurar. Aí, quando eu vou fazer isso daqui tem que ficar por dentro, tá? Então, eu venho aqui onde eu quero colocar ele, ó. Vou deixar ele aqui assim, ó. Vou deixar com uma dobrinha. Ó, tanto de uma dobrinha aqui, ó. Deixa eu cortar esse excesso aqui. Tá? E fitinha, ó, tem lado certo e lado avesso, tá? O lado certo é o lado que brilha mais e o lado avesso é o lado que é mais fosco, tá? Então, presta atenção nisso também, para colocar o lado certo pra fora. Feito isso daqui, ó, eu venho aqui com a minha fitinha, coloco ela aqui assim, ó, onde vai ser a minha parte de dentro, para hora que eu costurar ela, ela fique aqui, né? Ó, assim. Então, a hora que eu for passar minha costura ali, ele vai dar arrumadinha. Arruma com alfinete ou com os grampos, o que vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou colocar grampo aqui na hora que eu vou arrumar, mas ó, vocês colocam aqui, puxa aqui, ó, e ele vai vir a costura aqui assim. Aí ele vai ficar aqui a hora que virar. Então, vocês vão vir aqui, arruma tudinho de fora a fora, bem aqui e dá um pezinho de máquina, porque a gente deu meio pezinho de máquina aqui, tá? Então, se vocês derem meio pezinho aqui agora, vai ficar tecido pra fora na hora que virar. Então, tem que dar aqui um pezinho de máquina pra ficar certinho. Então, vou lá na máquina, vou fazer isso, um pezinho de máquina. Não esquecer do retrocesso, início e final. Passa um retrocesso a mais também em cima daqui do elástico, tá bom? Pra ficar bem firme mesmo. Então, vou fazer isso. Pronto, olha só. Já fiz a minha costura aqui, ó. Tá, ó. Dei o retrocesso em cima do elástico, tá? Pezinho de máquina, como eu disse, e eu vou virar ele. Certo, ó. Já tá pronto. Costurinha arrumadinha aqui, ó, não dá pra ver. Aqui, ó, mesmo que eu passei o azul, eu tenho que puxar muito pra ver que tem azul lá, porque como ficou escondido, né? Na hora de vocês virarem aqui, vocês prestem atenção se não ficou resto de linha e já tira, tá, gente? Pra não ter problema. Ó, o lugar de pendurar, certo? Dá uma arrumadinha, passa e deixa ajeitadinho, ó. Ele parece que é pequeno, mas ele cabe muito mesmo, tá? Ó, ele fica bem larguinho, tá vendo? Ele cabe bastante. Aqui tem uma que faz um tempão que eu fiz, ó, ele tá cheio, tá? Esse daqui já faz bem tempo mesmo, eu fiz na casa da criança também, ó. Aqui é com um viés mais largo, tá? Tá bem cheinho, e ele é de uma cor só, tá bom? Ó, buraquinho dele, a sacolinha assim aqui dentro, eu dobro a sacolinha pra guardar. Pra não ficar a hora que você puxar, vir um monte de uma vez. Então, aqui, você pode tanto pegar por cima ou pegar por baixo, tá, gente? É indiferente, ó. Minha mão entra tranquilo aqui. Vocês viram que não é difícil de fazer. Praticamente costura reta, não teve nada de muito além do que vocês já não saibam fazer, tá? É só prestar atenção mesmo, que vai dar super certo.